perfil do consumidor brasileiro mudou radicalmente nos últimos anos. Exigência por conveniência, busca por valor, adesão aos meios digitais e consciência socioambiental estão redesenhando a forma de comprar. Se antes bastava ter o produto certo, hoje é preciso entender por que, onde e como esse cliente quer consumir. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos conversar sobre as principais transformações de comportamento e o que o varejo deve fazer para se manter relevante. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 198, Comportamento do consumidor em transformação, o que o varejo precisa saber. E para o episódio de hoje, convidamos Marcelo Prado, sócio-diretor do IEM, Inteligência de Mercado, referência em estudos de consumo e tendências. O Marcelo vai compartilhar seu conhecimento sobre o novo consumidor brasileiro, apontar caminhos para quem quer antecipar a demanda e converter essas mudanças em vendas. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Prazer estar aqui com você. Tudo bem, o prazer é todo nosso, acho que vai ser um bate-papo legal sobre comportamento do consumidor. Eu queria pedir para você começar se apresentando e contando um pouquinho da sua história aí no IEM e um pouco da sua trajetória profissional para quem está nos ouvindo. Legal. Bom, eu sou economista, me especializei em marketing, juntei as duas coisas, parecem coisas antagônicas, mas não são, se complementam muito bem. Comecei minha carreira em agência de propaganda, depois fui para uma das maiores consultorias do mundo, que é a Pricewaterhouse. Nessa empresa aprendi muito com grandes empresas. De lá vim trabalhar no IEM, talvez uma das menores consultorias do mundo quando eu vim para cá. E essa passagem me trouxe um desafio muito grande, uma pequena empresa, trabalhando em determinados nichos de mercado, empresas menores também como clientes, entender uma outra realidade, e no fim uma realidade muito mais próxima de 99% das empresas brasileiras. E com isso eu me apaixonei por essa realidade, esse Brasil real, essas empresas médias e pequenas convivendo nesse mercado desafiador que é o Brasil em vários aspectos. E nesse processo eu consegui, junto com todo o meu time, com a equipe que a gente formou, com um trabalho que a gente direcionou para certas áreas, levantar muita informação e ter a oportunidade de acompanhar as transformações que o Brasil passou nesse período. Não foram poucas, foram muitas delas para melhor, outras nem tanto, e nos ensinou muito. Eu acho que eu aprendi muito com essa vivência, com meus clientes. Eu falo que meu doutorado está na minha relação com os meus clientes, com as dores que eles têm, as necessidades, e com as ações que eles criaram, que muitas vezes deram muito certo, criaram grandes resultados, iniciativas às vezes inovadoras, talvez não tão famosas, não tão conhecidas, não tão reportadas em livros, mas que deram resultados muito interessantes. Então, eu acho que compartilhar essa vivência com vocês aqui vai ser um prazer. Que legal. Quais que são os principais segmentos dos clientes do IEM hoje? Vocês trabalham com clientes de quais segmentos? Fala um pouquinho para a gente. Nessa história, assim, os grandes corporações, alimento, fármacos e tudo mais, uma parte dessas empresas que são os maiores investidores em mídia, em pesquisa de mercado, inteligência de mercado, elas são das grandes multinacionais dessa área. E aí nós acabamos nos direcionando para os setores médios e pequenos, setores fragmentados, e nesse processo conhecemos muito a indústria criativa. Então nós trabalhamos com o pessoal de moda, então vestuário, calçados, decoração, que é uma mesa e banho, colchões, móveis, utilidades domésticas, artigos decorativos, onde você encontra milhares e milhares de médias e pequenas empresas em mercados que são muito grandes, mas são mercados fragmentados, mais abertos, onde não são controlados em termos de market share por 1, 2, 3, 5 players, né? E
nesse processo a gente foi se especializando nisso e aprendemos muito com esse formato, com essa estrutura. Além disso, nós temos grandes clientes, obviamente, empresas grandes, temos clientes nossos que atendem esses setores, né? E aí geralmente essas grandes empresas ou estão lá no varejo, são grandes redes varejistas, ou estão lá no início da cadeia produtiva, com fornecedores de químicos, de fibras, de madeira, chapas de madeira, esses insumos que vão alimentar essa indústria fragmentada da moda e decoração. Muito bem. Bom, muito se fala, né, sobre as mudanças no comportamento do consumidor, especialmente pós-pandemia. Da perspectiva aí do IEM, quais dessas transformações elas são de fato estruturais e irreversíveis? E quais são meras flutuações ali temporárias que o varejo não deveria superestimar? O que vai ficar e o que é passageiro no comportamento do consumidor, na opinião de vocês? Eu acho que o comportamento de consumidor, ele reflete, na verdade, o momento de vida das pessoas, né? E o que a gente está assistindo no Brasil é um processo de envelhecimento da população, e esse processo de envelhecimento da população, ele modifica o perfil médio do consumidor e o momento de vida desse consumidor. O que eu quero dizer? Se há 20 anos, 25 anos atrás, a nossa idade média estava em torno de 28 anos, se a gente retroagir um pouco menos, estava perto de 20 anos, a idade média da população brasileira, essas pessoas eram jovens, né? O grande consumidor brasileiro, a grande massa de consumidores brasileiros eram jovens, então a moda tinha que ser jovem, a decoração era para um público específico, mas tinha que ser para quem estava começando a vida, né? Enfim, isso muda completamente a forma de comunicar para essas pessoas e tudo mais. Quando esses consumidores começam a envelhecer e, principalmente, a ter menos filhos, essa é a grande transformação que fez com que a nossa população aumentasse a idade média. Hoje nós estamos falando de 38 anos de idade média a população brasileira, uma diferença muito grande, com um público hoje de 38%, quase 40% da população acima dos 45 anos, você coloca esse consumidor, esse mercado consumidor num outro momento de vida. E aí os comportamentos, a forma de comprar, a forma de se comunicar, de ser impactado, os seus valores, o que eles desejam naquele momento, né, que é atraente para ele, as coisas vão se modificando. E aí começa a afetar as marcas, a linha de produto que elas oferecem, as estratégias de comunicação que elas possuem e as estratégias de canais de distribuição que foram se modificando também. Então aí a gente pode entrar em cada uma delas parcialmente, mas assim, um olhar no todo, você quer olhar, né, o cenário, né, que causou essa grande mudança. De um lado foi o envelhecimento da população. O outro grande fator de transformação foi o aumento do poder de compra. Não há dúvida, na década de 90 nós equacionamos a questão da inflação, da hiperinflação, uma inflação muito, muito alta, que corroía o poder de compra da população brasileira de uma maneira vertiginosa, né? Principalmente dos menos favorecidos, né? Porque não tinham meios de proteger o seu ganho. E quando a gente resolve essa questão da inflação, começa um processo de melhoria da distribuição ou da renda, e um processo, melhoria do salário mínimo, melhoria de políticas sociais para as pessoas menos favorecidas e tudo mais, uma rede de políticas sociais. O Brasil vinha crescendo, acelera o seu crescimento, não é um crescimento igual de alguns asiáticos, que são assim, chega até 2 dígitos, então não tem um milagre brasileiro, nós temos um crescimento contínuo ao longo de muitos anos e que isso transforma ou aumenta muito o poder de compra, pelo menos, da população. E aí você tem a população mais velha, com mais dinheiro, com mais recursos. E aí começam e menos filhos. Então, essas 3 coisas combinadas começa a colocar
para os consumidores novas prioridades em termos de gastos e de escolhas. E aí, se você quiser, a gente pode já entrar em alguns temas, mas à medida que você achar relevante, a gente vai falando de cada um deles. Não, muito bom. Acho que você identificou aí 3 fatores, mas que, pelo que eu entendo, esses 3 fatores, na verdade, eles independem do fato da gente ter tido uma grave pandemia e que essa pandemia, a gente percebe aqui no Brasil que ela impactou hábitos de consumo, né? Então, acho que talvez a pandemia ela entre aí nessa equação como um outro elemento que, do ponto de vista do varejo, a gente percebeu que houve um incremento enorme no comércio eletrônico, por exemplo. Eu acho que isso fez uma Sim, transformação. Uma outra questão que a gente percebe muito pós-pandemia, a gente começa a ouvir os consumidores falarem e se preocuparem com sustentabilidade, com o propósito das empresas. Você acha que realmente existem esses outros fatores aí aliados ao envelhecimento da população, ao aumento do poder de compra e às famílias com menos filhos, Marcelo? com certeza. Porque assim, a pandemia, na minha opinião, na nossa visão, na verdade, ela foi um catalisador desse processo. O e-commerce apareceu, cresceu, ali a partir dos anos 2000, foi crescendo, ganhando espaço sobre o varejo, Estados Unidos, na China principalmente, né? Em alguns países da Europa, o e-commerce cresceu bastante e ganhou proporções muito diferentes do que vinha ganhando no Brasil. O Brasil cresceu o e-commerce nesse período 2000 a 2019, 2020, quando chega a pandemia, mas de uma maneira muito mais tímida, e para alguns setores, como eletrônicos, que a gente chama os produtos codificáveis, onde você tinha marcas conhecidas com um produto que você conseguia identificar muito bem, porque ele é codificado, televisão, 14 polegadas, não sei o que, de LED, você conseguia definir muito bem qual é o produto, a marca era conhecida, a loja era conhecida, o preço era melhor. Então, estimulou bastante o e-commerce alguns produtos. Produtos não codificados, como moda, roupa, as pessoas tinham muita insegurança em comprar pela internet e mesmo as marcas não apostavam muito no e-commerce. Quando chega a pandemia, não tem caminhos. Inclusive, lojas de moda ficaram 4, 5 meses fechadas só no primeiro ano de 2020, né, no primeiro ano da pandemia. No segundo, tiveram mais 2, 3 meses de lockdown. E isso afetou vários setores, né, muitos setores. E eles tiraram da gaveta seus planos de e-commerce. Então, o e-commerce ganhou um boom muito grande com a pandemia no Brasil, porque estava muito atrasado aqui, né? Entre outras coisas, principalmente para alguns setores como moda. Tênis ia muito bem, mas calçados femininos, calçados masculinos ainda muito incipiente, né? Enfim, vários setores aumentaram muito a sua venda através do e-commerce por conta da pandemia. A questão da sustentabilidade é uma questão que a gente vem também tratando há muito tempo nas nossas pesquisas de consumo, mas era sempre uma linhazinha pequena, né, uma barrazinha pequena dentro dos gráficos de fator de estímulo à compra e tudo mais, né? Por exemplo, certificações como a certificação da BBTEX para suprimento de grandes redes, ela vinha antes da pandemia. Já existia essa preocupação, questão da trabalho análogo ao escravo, a questão do descarte correto de produtos, de efluentes, aquela coisa. Tudo isso já estava presente, mas não impactava tanto o consumidor. Depois da pandemia, tudo isso ganhou uma proporção muito diferente. Hoje está entre as grandes fatores de seleção de marcas ou até de rejeição de marcas, né? E o fator da sustentabilidade hoje, que ainda não é uma lei clara no Brasil, você só pode ofertar ao mercado um produto que possa ser reciclado, ou que tenha destinação correta, ou coisas assim. Se não é uma lei no Brasil, existem algumas leis, mas elas não pegam todo, hoje é até uma vantagem competitiva para as empresas, até por conta dessa novidade e do grau de interesse dos consumidores por produtos que sejam mais sustentáveis, que possam ser reciclados ou que são originariamente de materiais reciclados.
que não impactam o meio ambiente, etc., além da questão da responsabilidade social. São coisas que cresceram muito com a pandemia, ganharam tons muito mais fortes com a pandemia e vão ditar muito daqui para frente essas escolhas dos consumidores. Assim como o e-commerce, que saiu, grandes projetos e grandes empresas estavam numa gaveta, saíram e se transformaram, se colocaram e mostraram o seu valor, e acho que continuam a crescer e a se desenvolver a taxas muito maiores do que o varejo físico no Brasil. E também está muito aquém do seu potencial, tá? Ainda tem muito que a gente expandir no varejo brasileiro. O que os estudos e pesquisas do IEM apontam com relação a esse equilíbrio entre lojas físicas e lojas online? Como que vocês enxergam esse contexto de rápida ascensão do comércio eletrônico, ao mesmo tempo que existe aí uma tentativa das lojas físicas se renovarem em termos de propósito e objetivo? Qual que é a visão de vocês sobre essa relação das lojas físicas e as lojas online? É muito interessante, porque quando chega a pandemia, a gente viu a dificuldade de pequenas lojas, elas não tinham interesse no e-commerce, porque elas não sabiam operar. Não tinha estrutura para ter uma loja, que é uma ferramenta online, uma plataforma própria, onde eu pudesse subir todos os seus produtos, fotografar, cadastrar ficha técnica, cuidar da logística de entrega, tá? Gerir o problema da venda, da falsificação na venda, né, dos problemas que tem na comercialização, na entrega, devolução, logística reversa, trazer um monte de problema para eles. Então, eles preferiam não se envolver com isso. A pandemia expôs eles esse desafio, e eles foram em frente e descobriram muitas formas de fazer. E as grandes redes de lojas, né, viram que tinham um serviço, uma solução que ele poderia compartilhar com essas pequenas lojas. Então, já tinha começado antes, mas dentro da pandemia isso acelerou muito, que são os marketplaces, onde abre-se espaço para quem não tem estrutura utilizar a estrutura de grandes redes, de grandes corporações contratar esses serviços, né? Mesmo que possam ser concorrentes entre si. Magazine Luiza vende produtos que ela vende na loja física dela, mas tem lojistas que estão vendendo produtos similares, concorrentes, no marketplace dela. Então, quer dizer, é uma mudança bem importante, e isso acelerou e criou a condição das pequenas lojas de participarem do e-commerce. Mas mais do que isso, as redes sociais entraram e as pequenas lojas descobriram um meio de vender à distância sem loja nenhuma. Ela posta nas redes sociais suas ofertas, seus produtos, suas novidades, e coloca à disposição de quem está interessado um QR Code, um link, algo que ele se conecta. A compra acaba acontecendo à distância. Ele manda um motoboy entregar, né, um entregador deixa a sacolinha na portaria, enfim, criou-se uma série de outros, entre a loja física e o e-commerce, da loja estruturada do e-commerce, criou-se a venda à distância. E ela funciona muito bem no direto da loja com o consumidor, né, das pequenas lojas com o consumidor. Sem falar no canal das revendedoras, né? Alguns setores hoje performam muito bem nos revendedores. Se antes da pandemia nós já tínhamos alguns produtos indo muito bem desde a época da Avon, a Natura, né, que desbravaram esses modelos aqui no Brasil, hoje você tem muitas outras marcas que entraram, se desenvolveram na revendedora. E na área de moda, por exemplo, né, de roupas, você tem mais de 1.200.000 revendedoras ativas no mercado. Imagina, 1.200.000 pessoas ofertando produto no porta a porta de diferentes marcas. Então, quer dizer, as coisas ganharam vários canais. E aí você coloca um desafio para as marcas. Para você ser líder nesse mercado, você tem que performar em diferentes canais de venda, porque só num canal talvez você alcance um nicho e não alcance outro.
é uma oportunidade, você tem oportunidade de venda em determinadas ocasiões e não está disponível em outras determinadas ocasiões. Então, é um pouco difícil você falar em vou liderar determinado mercado, determinada linha, você é a marca número 1 na aquisição dos consumidores de alguma categoria de produto, mas você não vai comprar no e-commerce, você vai comprar em loja física, só vai comprar no multimarca, só vai comprar no shopping, ou vai comprar em rua e coisas assim. Você tem uma ideia? Nós temos hoje 670 shoppings no Brasil, mas eles se espalham por apenas 250 cidades. Nós temos 5.570 municípios. E muitos desses outros municípios sem shoppings, às vezes, apresentam taxas de crescimento do consumo muito maior que algumas capitais, até porque estão, muitas vezes, ligados ao agronegócio, ou há, inclusive, uma interiorização do consumo. Então, esses mercados no interior, nós tínhamos pequenas cidades no interior, são grandes cidades no interior, às vezes estão com taxas de crescimento muito maior, com uma concorrência de marcas e de lojas menor, que estão ainda se formando. O varejo está amadurecendo nessas cidades que têm um ritmo de crescimento muito maior. Então, são oportunidades que as empresas podem mapear e precisam mapear se tem, dentro das suas estratégias, objetivos de liderar o mercado, em determinada categoria, ou público, etc. Você tem toda a razão quando você fala que esse tipo de informação e esse tipo de dado tem que ser utilizado pelas empresas no momento de elaborar suas estratégias. A gente acredita muito nisso, a CNDL faz pesquisas, elabora estudos, busca orientar o varejista de várias maneiras, mas a gente sabe que muitas vezes uma pesquisa, um estudo, acaba sendo um investimento alto para pequenos e médios varejistas, então eles precisam buscar informação que não seja personalizada para a empresa deles. São informações de mercado. Como que você poderia orientar pequenos e médios varejistas para consumir esse tipo de informação e transformar em estratégia, mesmo que elas não sejam personalizadas, específicas para ela? Qual que é o melhor caminho, Marcelo? Bom, existem informações secundárias, que a gente chama, que são informações que estão disponíveis no mercado. Nós ofertamos aos nossos clientes, principalmente médias e pequenas empresas, que é muito do nosso alvo, acesso a estudos prontos, a estudos que já foram preparados, que ao longo dos anos foram sendo desenvolvidos e que trazem níveis de segmentação, detalhamentos, evolução dos vários itens e tudo mais, de forma que a empresa possa entender quais são os produtos que mais crescem, quais são os canais que mais crescem, quais são as regiões de consumo que mais crescem, os públicos consumidores, né? E dessa forma ela consegue se programar melhor. Ela compra o estudo pronto, que não é um estudo só feito para ela, ele já atende a várias empresas, então ela paga uma fração do que seria o custo desse estudo, né, desse trabalho que fosse customizado, dedicado, exclusivo para ela, e aí ela tem um acesso mais fácil. Mas a coisa não pode parar aí, e aí que entra algumas dificuldades que as empresas possuem, mesmo as grandes, que é você pegar a informação da empresa, a própria informação, comparar com o mercado. O que a gente chama hoje de inteligência de mercado, nada mais é do que a informação da empresa tratada de uma forma que ela se torne-se possível compará-la com o mercado, e as informações de mercado segmentadas de uma forma que você possa comparar com a empresa. E, obviamente, você tem muitas ferramentas hoje, né, de BIs, enfim, uma série de ferramentas que podem fazer com que você compare essas informações e construa os índices de desempenho da empresa. Então, a inteligência de mercado é essa construção de índices de desempenho e que permitam enxergar o posicionamento da empresa em canais, produtos, municípios, regiões, bairros, que sejam, faixas de preço, de uma maneira rápida, monitorar esses números e você conseguir tomar decisões assertivas e ver, puxa, aqui não está performando, temos que atuar aqui, nessa região está indo muito bem, nessa está indo mal.
esse canal X nós estamos bem posicionados, estamos avançando bem. Aqui não, vamos dedicar nosso tempo e recurso nesse, né, onde nós estamos indo bem. Isso ajuda muitas empresas a ter uma performance muito mais assertiva, muito mais efetiva e transformar isso em resultado. Porque o seu tempo, não que você seja em termos de porte, de empresa, de recursos, tempo e recurso é sempre limitado. Então você tem que dedicar ele aonde tem mais oportunidade e aonde você consegue atuar, né? Sempre está sempre desafiado a fazer as melhores escolhas para que o seu resultado seja maior, modifique até uma performance que não esteja indo bem. Então, assim, estudos prontos é um caminho. Agora, não basta ter informação, é preciso cruzar com a informação da empresa, construir indicadores para poder tomar decisão e transformar isso em resultado. Outro ponto também, aí são os pensamentos, né, os 4 passos do pensamento estratégico, né? É você, eu tenho uma dor, beleza, eu tenho um diagnóstico, eu peguei informação, cruzei com a informação da empresa e descobri que aqui eu vou mal e ali eu vou bem. Esse é um diagnóstico. Aí você tem que sentar com a sua equipe, com o seu grupo gestor, com algum consultor, assessor que você possa dispor para te ajudar a pensar fora da caixinha e falar o que vamos fazer para resolver essas fragilidades. Mas aí vem o passo principal que faz toda a diferença, que é o plano de ação, onde você tira essa estratégia da gaveta e transforma em ação. Estabelece aí prazos para a realização das ações, o plano estratégico é uma lista de tarefas, né? Aí você distribui essa lista de tarefas para os seus responsáveis, isso aqui é da área comercial, isso aqui é para a área de comunicação, isso aqui é para a área de suprimentos, isso aqui de compra, né? Esse aqui é da área financeira e tal. Distribui essas tarefas, estabelece metas, prazos e monta-se indicadores de controle para monitorar se essas ações estão sendo feitas e estão já trazendo melhores resultados. Esse é o processo principal, plano de ação. Porque também, às vezes, eu já conheci muitos planos estratégicos fantásticos. Se não sair da gaveta, o resultado que ele gera é nenhum. Então, o cliente meu perguntou, tinha 2 estratégias de grandes redes de varejo diferentes, ele estava me comparando uma com a outra. Ele falou, qual que é a melhor? A melhor é que foi, primeiro, saiu da gaveta, segundo, foi implementada, a terceira, foi bem implementada. Se a estratégia foi inferior, mas foi bem implementada, ela pode trazer muito mais resultado que uma estratégia genial e nem saiu da gaveta, né? Então, esse é o plano de ação, é um trabalho muito importante. Lógico, para que você possa consumir esse tempo, esse recurso, dedicar esse time a estabelecer essas metas, você precisa da informação. Mas sem o outro lado também, a transformação não vem. Bom, acho que você traçou um panorama muito legal aí, Marcelo, para quem está nos ouvindo, de que, primeiro, as informações e os dados eles estão cada vez mais acessíveis. Você sendo pequeno, médio ou grande, você tem acesso. Segundo, não adianta você ter essas informações, você tem que transformar ela primeiro em estratégia e depois em ação. Então, para quem está nos ouvindo, eu acho que é importante sempre lembrar disso, né? Tem que buscar as informações, tem que ter dados, transformar em estratégia e colocar em ação. Acho que esse é o principal caminho. Nisso, assim, não dá para falar hoje de varejo sem falar de dados. A gestão de dados de varejo se tornou um insumo fundamental para você elaborar boas estratégias. E também não dá mais para falar de varejo sem falar de inteligência artificial. A inteligência artificial ela se tornou muito acessível, inclusive para pequenas e médias empresas. E qual que é a visão de vocês sobre esse avanço da tecnologia para o varejo de maneira geral e como que as empresas devem encarar esse desafio da transformação digital, da evolução digital nos seus negócios? Marcelo, qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu acho fantástica a inteligência artificial. Acho que ela é mais um caminho de acesso à informação. Antigamente, você ter informação era um desafio enorme, né? Você tinha que comprar livros, buscar pesquisar nesses livros até encontrar as respostas que você está procurando.
procurando e você não sabe bem onde elas estão, então você tem que fazer pesquisas enormes, trabalhosas, difíceis. E hoje você tem ferramentas que filtram toda essa pesquisa, toda essa busca pela informação, pela resposta, de uma maneira muito mais ágil, mais rápida. Mas vai acabar caindo numa mesma vala, talvez, né? Você filtrou essa informação, às vezes ela está codificada, às vezes ela não está, tem muita informação que você vai buscar, não vai estar na inteligência artificial, porque são casos específicos da sua empresa, naquele seu momento de empresa, não naquele nicho que você atua, naquela categoria, naquele canal, porque você não tem as informações tão detalhadas assim. Mas te traz grandes linhas estratégicas, já te ajuda muito a pensar fora da caixinha ou sair do mais do mesmo e construir algo novo, diferenciado. Mas é a informação que vai parar na sua mão. Então a pesquisa e o acesso à informação ficou mais fácil. Mas os passos seguintes da gestão ainda vão depender das decisões que vão ser tomadas, do grupo gestor que você vai colocar para tocar esses negócios, de como você vai monitorar a implementação dessas ações, os resultados que elas estão alcançando para fazer correções no meio do caminho. Então, isso ainda vai continuar persistindo. Nós, como empresa fornecedora de informações para o mercado, ou desenvolvimento de estudos, por exemplo, a gente enxerga que nós criamos uma plataforma online com BI, a empresa assina, entra, consulta, busca o dado, mas ela consulta, busca o dado, e aí quando pega a informação, cai no desafio. O que eu faço com isso agora? O que ele me diz, né? Como eu ajo em relação a ele. Então isso ainda passa muito, tem muito valor ainda, na minha opinião, isso que eu quero dizer. O conhecimento, a vivência, o preparo dos profissionais que vão estar usando essas ferramentas. Não usá-las é um erro crasso. Usá-las o melhor possível, mas ainda assim a ação ainda é um gestor preparado, que tenha visão, que tenha conhecimento, ou se eles estão lá muito ocupados, esse é um desafio no Brasil, porque as empresas são muito enxutas no Brasil. Por causa do custo da mão de obra, custo do capital, custo disso, custo daquilo, custo do Brasil em geral, as empresas são muito enxutas, têm muita dificuldade de ter caixa para inovação, para ter gordura de pessoas. Olha, esse aqui só trabalha pensando no futuro, esse aqui trabalha só no P&D e na inovação. Não, no fim, as empresas foram se enxugando muito. Então, as empresas hoje já têm a dificuldade de ter pessoas para pensar o novo, fazer diferente, desenhar o que vai ser feito lá na frente. Então, aí, a maior parte do caminho é você buscar, das soluções, é você buscar um parceiro, então pode ser um consultor, um assessor, uma empresa de inteligência de mercado, uma consultoria de marca de comunicação, enfim, você usar serviços de terceiros especializados que possam te ajudar a fazer algo que não é o dia a dia, porque as empresas hoje são muito enxutas, ainda mais as médias e pequenas. Sem dúvida alguma. E com relação ao impacto das novas tecnologias e da inteligência artificial no comportamento do consumidor, em termos de personalização, hiperpersonalização, até mesmo naquele conceito de o varejo precisa oferecer experiências diferentes para o consumidor. Você acha que o papel da tecnologia é fundamental para conseguir responder a essas novas demandas dos consumidores? Eu acredito que sim, eu acho que todos nós hoje já sentimos isso na pele. Às vezes você está falando sobre, eu gostaria de comprar um produto tal, nossa, que seria tão legal, e começa a conversar com um amigo ou uma amiga sobre aquele assunto e troca meio fusão. De repente, agora você abre o celular, está lá né? Já aparece no Google lá aquele produto sendo ofertado, não sei o que, fala, esse celular está me ouvindo. E às vezes está mesmo. Né? E às vezes, quando você começa a procurar alguma coisa que te chamou atenção, pesquisar, aquilo lá começa a aparecer para você sempre. Os algoritmos estão funcionando o tempo todo. Então, a gente está o tempo todo sendo monitorados nos nossos desejos, seja a hora que a gente acessa um computador, seja quando a gente acessa um celular, ou mesmo quando a gente visita uma loja.
tudo que onde a gente interage hoje, aquilo vai parar na rede vai parar no que a gente chama de Big Data, e aquele Big Data produz os algoritmos que voltam para nós como mensagem, como comunicação, como estímulos. Então a gente está o tempo todo tendo um feedback das nossas próprias ações, mas no tempo hoje muito curto, muito rápido. E isso às vezes até nos incomoda, às vezes nos estimula a comprar, às vezes nos deixa bravos, nossa, estão inspecionando, estão espionando, né? Enfim, de fato, nós estamos sendo espionados, se for esse o termo que possa ser usado. E para a geração de estímulos, para tentar ofertar para o usuário uma experiência. Mas faça o contrário. Você tem como pegar um celular e você lá configurar seu celular para que nenhuma ação que você faça nas redes seja monitorada, seja acompanhada ou seja compartilhada. E aí, quando você começa a consultar novamente esses portais, o Google, o que seja que você usasse, os navegadores e tudo mais, você vai sentir a diferença. Então, nossa, uma coisa estranha, parece que eu isso aqui a primeira vez, nada daquilo que eu gosto aparece para mim, nada. Também o contrário não é legal. Se pode estar vendo às vezes exagero, a gente se sinta incomodado, o contrário também não é legal. Você usar ferramentas e é como se você não existisse. Como que aquele celular não fosse seu, aquele computador não fosse seu. É engraçado isso, eu já vivi essas experiências, eu acho interessante como a gente não se sente bem também, né? Então, assim, sem exagerar demais, sem espionar demais, sem incomodar demais, sem estimular demais a ponto da pessoa se aborrecer com aquilo. Isso é difícil calibrar pelas marcas, pelas agências de comunicação, pelas ferramentas, redes sociais que nós utilizamos. Isso veio para ficar e não vai sair nunca mais. Nós vamos, porque os consumidores gostam dessa personalização, porque é o mundo delas. A gente não pode exagerar de um lado como ofertantes, como consumidores, não ficar preso àquilo e também olhar tirar o olhar do celular, passear pelos shoppings, pelos centros de comércio de rua e conhecer outras coisas, outras experiências e ampliar esse seu conhecimento, essa sua vivência, porque muitas outras coisas que a gente não vê, que não chega para nós, que estão mais direcionadas ao nosso mercado, estão lá nesse centro de comércio de rua. Na moda, por exemplo, só para te dar um dado, 45% das roupas hoje são compradas como amor à primeira vista, como a gente chama aqui dentro. O que é amor à primeira vista? Passou em frente à loja, se encantou com o produto, não estava indo comprar roupa necessariamente, estava indo numa reunião, ou estava indo almoçar com os amigos, aquela coisa toda. Passou em frente à loja, se encantou com o produto, olhou o preço, está dentro do preço que está acostumado a pagar, entrou na loja e comprou. 45% das roupas hoje são compradas ainda por impulso, numa vitrine de uma loja. Então, esses estímulos funcionam para certas categorias de produto, né? O fluxo é muito importante, ter o canal onde eu posso tornar minha marca conhecida, por exemplo. Um dos menores marketings que eu posso fazer é ter minha marca encontrada em qualquer canal que o consumidor procure. Não é o marketing que eu posso fazer. Uma construção de recall, enfim, quando eu consigo estar presente em cada um dos canais de distribuição que o consumidor-alvo que eu quero atingir procura para fazer suas compras. Então, são desafios que você vai cumprindo. Para o lojista da loja física, que está preso no endereço e depende de quem passa à sua frente, a internet é um derrubador de muros, né? Vender o online é um derrubador de muros, porque tem dia que não vai passar ninguém na frente da sua loja. E isso é frustrante para ele, porque ele paga aluguel todo dia. Então, para o pequeno lojista ter acesso através das redes sociais ou de um marketplace a um consumidor, a um fluxo de consumo que não é o fluxo de consumo que passa em frente à loja, para ele é muito importante e faz todo sentido e ele precisa adotar isso. Né? Cansado de clientes meus que falam assim, nossa, eu estou
uma grande capital, tudo mais, como São Paulo, por exemplo. Aí chega no verão, todo mundo vai para a praia, minha loja fica vazia. Chega no inverno, todo mundo sobe a montanha, ou nas férias de inverno, todo mundo sobe a montanha e minha loja fica vazia. Eu não tenho como pegar minha loja e levar no inverno para a montanha ou levar para a praia no verão. É verdade, a loja ela não se desloca, mas você utilizando essas ferramentas, você acompanha o seu consumidor onde quer que ele esteja. E sempre que ele pensar em comprar o produto que você oferece, ele conhecendo sua loja, confiando na sua loja, gostando do seu serviço, do seu mix, produto, das marcas do seu trabalho, sem dúvida nenhuma ele vai estar estimulado a comprar de você em primeiro lugar em relação a quem ele não conhece. É isso mesmo. A gente falou, né, Marcelo, aqui nessa conversa nossa sobre essas várias transformações aí dos consumidores. Desde de questões estruturais, como envelhecimento da população, melhoria da renda, famílias menores, até questões mais culturais, né, que são novos hábitos, novas prioridades. Então a gente passou muito por essas mudanças do consumidor. Considerando esse cenário, né, de transformação, qual que é a principal mentalidade que o empreendedor do varejo ele precisa adotar para não só sobreviver, mas também para prosperar e liderar o mercado nos próximos anos? Em termos de mentalidade do empreendedor, como ele deve agir diante de tantas transformações? Não existe uma resposta única, mas assim, eu acho que um dos aspectos muito importantes é o marketing de relacionamento, como a gente chamava, né, nos livros de uma maneira mais formal. O que é esse marketing de relacionamento? É você conseguir realmente interagir, né, one-to-one, consumidor a consumidor, dentro do possível. Uma pequena loja tem mais possibilidade que isso, e criar esse rol de serviços que você tem, você pode oferecer para ele. Agora, o serviço ele só vai ser bem avaliado se você tiver um bom produto e tiver organização para ter esse produto disponível, ter a condição de entregar na data combinada, né, no preço que está disposto a pagar e tudo mais. Então, passa pelo mix de produto e passa pela organização. Mas, sem dúvida nenhuma, um grande desafio, né, é conseguir ter esse relacionamento, construir esse marketing de relacionamento. Nesse processo, serviços é fundamental. Então, você pega um consumidor, por exemplo, que estou precisando de um produto, eu nem sei o que eu vou comprar. Não, vamos falar de um roupa aqui para a gente usar esses exemplos que a gente já deu aqui. Eu quero comprar um vestido para ir numa festa, não sei o quê, não sei, pesquiso na internet, estou em dúvida, não sei qual eu compro, não sei se é bom, se é ruim, se é qualidade, se gosta bem, não. Aí liga para alguém da fornecedor de confiança e pergunta, peraí, estou precisando de vestidos ótimos aqui, vai chegar para o que você usa, o que você precisa, olha o grau de conhecimento. Eu vou ter aqui, amanhã está na sua casa, você experimenta. Se você não gostar, você devolve. Quer dizer, isso não era muito viável lá atrás. Hoje é viável de uma maneira escalável pelas ferramentas e que na pandemia os processos foram aperfeiçoados. Então, hoje você consegue colocar na casa do consumidor rapidamente um produto para ele experimentar, para ele escolher, devolver esse produto que ele não quer comprar só o que ele quer. É um pacote de serviços, mas você precisa de toda essa organização, né? Que garante essa entrega, essa devolução, no lugar certo, na hora certa, recuperar, trazer direitinho. Isso só vai funcionar tendo muita organização por trás e tendo bons produtos que vão encantar esse consumidor. Mas o desafio é ter essa informação, ter esse relacionamento. E nós conseguimos aprender a trabalhar isso lá com CRM, né, que a gente chama lá, aquelas ferramentas de CRM, mas que foram usadas muito mais para fazer um cadastro básico. E, na verdade, muitas lojas hoje não usam CRM, não fazem o uso do CRM. Às vezes tem, mas pede só um CPF, um nome, às vezes mandar um e-mail. Poxa, investir nesse CRM, nesse relacionamento, nessa informação, te habilita com a sua organização, com um bom mix de produto, simplesmente conquistar esse consumidor e crescer muito dentro do bolso dele, né? E às vezes o CRM já está instalado na loja, veio junto de um ERP.
mas não é usado adequadamente, né? Além de várias outras funções de inteligência que no varejo a gente aplica, como medir a área de influência, né, de onde vemos que eu direciono todo o meu esforço de comunicação, de prospecção, de entrega, né, para essa área, entender o perfil, as pessoas que compram, né, da minha loja, que elas gostam, eu direciono melhor suprimento, reposição, comunicação, tudo. Enfim, o CRM hoje aplicado na veia, né, em seu largo uso de maneira profunda, ela traz uma vantagem competitiva imensa. Não é uma mera ferramenta. É um meio de você crescer no relacionamento e no consumo dessas personas em relação ao seu produto, sua marca, sua loja. Muito bem, acho que tá aí, né? Para quem tá ouvindo, ficam boas dicas de como adaptar o seu negócio a essas constantes transformações dos consumidores. Acho que esse período em que a gente está vivendo é um período em que a gente sente muito essa transformação do consumidor na pele. O lojista que há 10 anos atrás tinha uma estratégia, ele não vai conseguir replicar mais ela, porque realmente o mercado mudou. E hoje a gente conversou muito isso, sobre o quanto que o consumidor mudou e como que a gente tem que reagir diante dessas mudanças. Marcelo, já estamos aqui caminhando para a parte final da nossa conversa, o tempo passou rápido. Queria pedir para, antes de você se despedir e deixar os seus contatos aí, os contatos do IEM, queria pedir para você deixar um recado para o empreendedor aí que está nos ouvindo, que às vezes fica um pouco inseguro, ansioso, aflito com essas transformações do consumidor. Qual que é a mensagem final que você pode deixar para esse empreendedor conseguir reagir positivamente diante dessas transformações? Olha, o mais importante, que mais assim, vai acalmar a ansiedade de qualquer empreendedor é conhecer muito bem o seu consumidor, que também está sentindo as transformações que estão acontecendo no mundo e ela está tentando aprender como é que são essas novas tecnologias, esses novos processos e tudo mais. Mas, acima de tudo, ele tem desejos, sentimentos que talvez não estejam tão bem atendidos. E se você entender quem é esse consumidor que gira o caixa da sua loja, o que ele deseja, o que ele faz, o que ele frequenta, conhecê-lo melhor, você pode compartilhar com ele uma série de soluções, dividir com eles até sua ansiedade, né, suas necessidades, suas dúvidas em relação ao futuro. Eu digo, olha, não, isso muita coisa se diz às vezes como inovadora, futurista, mas as pessoas que estão aí, talvez elas não sejam tão futuristas assim. Como eu disse, já tem idades acima de 45 anos, 40 anos, 35 anos, e elas gostam de algumas coisas que elas já usavam lá atrás, né? E sentem até carinho por elas. Então, é preciso entender em que medida é preciso inovar, não deixar de inovar de jeito nenhum, mas não perder a essência do DNA e a vocação do negócio. Mas, para isso, é importante entender esses consumidores que gostam da marca, que gostam da loja, que compram e frequentam lá, que recomendam essa loja, o que eles estão precisando, quem são eles, o que eles estão querendo, como eles veem a marca, o que ele quer de novidade, para que você caminhe junto com eles, né? Senão seja um processo de aprendizado conjunto do empreendedor, do lojista, junto com seus consumidores, passo a passo. O novo sempre vem, não tem como evitar, mas podemos aprender juntos, mantendo essa parceria, esse relacionamento, através desse conhecimento, essa troca. Então, acho que a grande mensagem que eu gostaria de dizer é: conheça o seu consumidor, conheça bem, e use isso como uma forma de criar vantagens competitivas para o seu negócio, para satisfazê-lo e para aliviar seu estresse e sua ansiedade. Muito bem. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, deixa o contato aí, por favor, Marcelo. Olha, vocês podem entrar em contato conosco através de www.iem.com.br, através do e-mail faleconosco@iem.com.br ou através dos nossos telefones, que é 3238-5800
Nós estamos em São Paulo, é o 11, então 11-3238-5800, e mande suas dúvidas, suas necessidades de informação, e a gente vai tentando orientá-los como acessá-las, como buscá-las, como usá-las para melhor performar dentro desse mercado que se transforma todo dia. Muito bem, conversamos hoje com o Marcelo Prado, sócio-diretor do IEM Inteligência de Mercado, uma das referências aí em estudos de consumo e tendências. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais, um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.